Olá, amigas! Sejam bem-vindas ao Vida Lowcast. Sou Caroline Galli, psiquiatra forense, e serei a host desse programa. Estou junto da Andréa Maluta, Cláudia Carione e Tereza Cristina Scheidauer, todas médicas psiquiatras. Nós resolvemos abrir o que rola no nosso grupo de mensagens e trazer direto do celular para a nossa mesa as nossas angústias, nossas dores e as delícias de trabalhar com a saúde mental, tendo que dar conta das nossas próprias vidas loucas. Esse é o episódio número 5 e ao final dele você vai perceber que não está sozinha, que a vida não é perfeita, mas ela pode ser, sim, mais leve e bem vivida. Sejam bem-vindas, migas loucas! E aí, felicidade! 2023, Feliz estamos ano de novo! volta, estão animadas? Cansadas e Super! animadas. Cansadas e animadas, e as férias? Como foram as férias? Compartilhem. Eu não tive férias ainda, mas o meu dia que de glória está sorte. chegando. Eu já estou anunciando tanto. Vai chegar. Mas contem como foram as férias de vocês. Eu preciso de férias das minhas férias, isso com certeza. Não sei vocês. Toda mãe, né? Toda mãe precisa de férias das férias escolares, né? É Dias uma melhores ilusão. virão, chamam-se volta às aulas. Todo ano a gente tem ilusão, não, esse ano ela tá maior, eu vou poder ter férias, gente, vai ser muito bom. Mas ainda não veio, né? Mas tudo bem, não sei. Mas vai chegar, amiga, vai chegar. Eu venho do futuro para te dizer que melhora sim. E, no meu caso, eu não queria férias das férias, mas eu queria ter tido mais férias. As minhas férias acabaram, eu fiquei um pouco triste, fiquei assim, querendo um pouco mais. Né? Mas já foi bem legal, já deu para descansar. E agora, 2023, já faz alguns anos que a gente está nesse momento assim de rede social, mídia, celular, WhatsApp, trabalhando com o WhatsApp. Então, como que funcionam as férias? É possível desligar? É possível desconectar? Descansar? Já estou aqui pensando, talvez não, né? A gente não desliga nunca. Tem sido cada vez mais difícil estabelecer esses limites, né, Tô entre o tentando momento de aprender, pausa. né, com a Andrea no Instagram dela, das prioridades. Mas eu tô conseguindo algumas coisas, mas tá difícil, eu não tô conseguindo e descansar muito, assim, né. Chego em casa e é bem e eu oriento muito, assim, meus pacientes: "Gente, eu chego em casa, eu sou mãe, então, assim, fora do consultório eu não vou conseguir fazer receitas, eu não vou conseguir fazer testados, então, é durante a consulta, porque eu chego em casa, eu não estou dizendo que a vida dos pais é mais fácil, mas eu não sou um pai que chega em casa, às vezes, ou pode trabalhar mais tempo, né, do que o consultório, porque eu que pego a minha filha todo dia na escola, né? Então, não sei o combinado dos outros Mas veja, casamentos, né? já é uma evolução, né, Tereza? Porque eu acho que esses limites são importantes, né? Os É. combinados entre as pessoas também. Porque estava pensando recentemente, né, que assim, até a questão da tecnologia. Antigamente, os outros aparelhos, por exemplo, a TV, o ar-condicionado, o ventilador, a gente liga e desliga. A gente sabe que tem que desligar, porque senão aquele bem ali não dura. E aí o celular, na época em que ele começou a ter uma bateria melhor e que não precisa desligar, que parecia uma vantagem, né? Olha, agora a bateria é tão boa que não precisa desligar, você só carrega e você pode manter ele sempre com você. Antes isso parecia utópico, né? E hoje a gente vê como é disfuncional, porque daí o celular não desliga, os grupos não desligam, e aí a gente também não se desconecta daquilo. E né? as pessoas não desligam. E é injusto não a gente ter dormem. que ser mãe para poder botar um limite assim nos filhos, né? É, Nos e- filhos, Fábio, nos pacientes. Mas é que os pacientes às vezes podem parecer Ato falho. filhos, né? Ato falho, meus filhos. Agora tem a caçula, parem. O que tu estava falando, André, o celular não desliga, mas o cérebro da gente continua tendo que desligar em algum momento. E eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco dessa noção. Eu vejo, Com que a gente certeza. vai observando, não só a gente que é médica, né, mas várias pessoas em outras profissões têm essa dificuldade, assim, eu estou de férias, mas qualquer coisa podem me ligar, tá, mas será que é férias mesmo? Daí tu não está totalmente desligado daquela função, totalmente relaxada. E a pessoa, agora parece que o novo conceito de férias é esse, se eu estou de férias, mas se surgir alguma coisa urgente, podem me ligar. Não sei, para mim, né, que sou da década de 70, isso não é férias, né? Mas pode ser que seja um novo conceito de E férias a que eu não tenho que aprender. questão, esclarecer, o que é qualquer coisa? Né? Porque qualquer coisa pode me ligar, qualquer urgência, esses ensinamentos, esclarecimentos, qualquer coisa não. Quais os motivos para entrar em contato? O que é considerado uma urgência?
para o profissional. Até para que a gente gere um não motivo. entre na urgência de outros, né? Porque é algo que eu considero urgente, não necessariamente é para aquela pessoa que eu estou demandando. E porque está online, acho que também tem muito isso, né? Ah, porque está online, então a pessoa está disponível. Não, ela está online, ela pode estar online porque ela está fazendo questões, né? Coisas dela. Então, acho que isso é uma coisa que falta esse amadurecimento, assim. Algumas pessoas falam para mim, mas por que tu não tira do teu WhatsApp que foi visto tal hora? Porque para mim não tem problema nenhum a pessoa saber que eu entrei e não falei com ela, porque eu estou fazendo outras coisas, né? Ah, mas ela pode ficar chateada. Daí ela vai ter que ver as questões dela com relação a isso, porque senão a gente entra numa de querer agradar e atender a todos tempo integral e a gente tem ali, sei lá, 200 grupos de WhatsApp. Não vai dar, né? E Para é agradar isso que todo mundo acontece com tempo o integral. celular hoje. Apita, tem o online. Antigamente o telefone tocava, até as pessoas tentavam correr para atender, às vezes não dava tempo, não sei quem ligou, né? Ou deu ocupado. Fulana, vai atender o telefone. Ai, isso é muito surreal, né? Eu era criança, a mãe falava, daí nós éramos vários. Daí sempre errava o nome. Até que você acertava o nome deu, vai atender. Daí a gente tinha que ir correndo atender o telefone. Também a historinha dos trotes. Avó, mãe, Para avó. colocar o limite era tirar do gancho, né? Não toca mais, não vai incomodar. Eu acho que a tecnologia veio para alterar isso, assim, né? Ela também altera o nosso comportamento, altera o jeito que a gente enxerga as coisas, né? O jeito que a gente responde a determinados estímulos. O convite é que a gente responda cada vez mais rápido, cada vez com mais prontidão, com perfeição, enfim, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a tecnologia é super legal, mas a gente não pode deixar que a coisa invada tanto a nossa rotina que não dê nem mais para a gente tirar férias, que a gente não consiga mais dormir direito, que a gente não consiga mais curtir um momento em família, com os amigos, relaxando numa viagem, achando que assim, o que é que vão pensar? E se eu não estiver ali, também tem que cuidar com essa coisa muito narcísica de achar que é insubstituível, assim. Bom, se a gente não atender, se for urgente eu não estiver ali, existem outros espaços, outras pessoas que vão poder atender, então, aquilo que a pessoa que está ali demandando entende que é uma urgência, né? E poder explicar isso para as pessoas, né? Para os nossos pacientes, no nosso trabalho, e para as pessoas que estão junto com a gente também. Mas acho que essa reflexão é super importante, porque assim, não estamos mais também no momento em que a tecnologia é uma novidade. Né? O celular, inclusive o smartphone, agora já tem um par de anos aí presente no nosso dia a dia. Então, beleza, a gente teve a fase de adaptação, mas agora eu acho que é realmente o momento de cada um olhar para o seu uso e avaliar como isso beneficia ou atrapalha a sua vida, né? Sabe que eu vi um estudo que fala que 20% dos brasileiros não ficam mais do que 30 minutos sem o telefone e 73% deles não saem de casa sem os seus dispositivos. Então, assim, como tem essa angústia do sem o celular, eu não consigo fazer nada, eu não posso sair, né? E, na realidade, isso não corresponde à realidade. Então, quanto a gente precisa voltar a se conectar com o real, né? E se a gente experimenta sair de casa sem, né? Chega em casa, como? A gente não consegue. Não consegue, como é que porque tu não é deixou? mais, ele não é um telefone. O telefone celular. Hoje ele é um smartphone, é um telefone inteligente. O mínimo que nós fazemos é falar ao telefone. São mensagens escritas, mensagens de áudio, aplicativos, rede social, acesso ao banco, paga contas, e-mail, é tudo ali. Sabe que essas multifunções também eu vejo como, né, que também é uma coisa que a gente pensava, nossa, que ótimo, eu não preciso mais sair, eu tenho tudo aqui. E aí é isso, né? A gente tem tudo ali. Daí você não precisa mais sair, daí você não sai mais, daí você não se conecta mais com ninguém, e aí não tem mais conversas, né? Então, como assim modificou, né, o jeito da gente lidar com tudo, né? Nem gerente de banco a gente conhece mais, né? Só vê a fotinho. Mas sabe que nas férias, assim, eu tentei, vou publicar bastante, assim, que eu tô aqui, foto, pôr do sol, coisa e tal, na praia, para ver se o pessoal se liga, né? Ó, a doutora tá de férias. Mas não adiantou. A receita não vai chegar. Assim, doutora, desculpa atrapalhar as Desculpa férias. atrapalhar. Mas... Bombinhas é legal, né? Mas eu esqueci a Mas não receita. deu certo. Esqueci a receita do remédio. Então não adianta, sabe? Então quando tu some, é porque tu some, então é porque deve estar disponível. Daí se tu aparece é porque tu tá aparecendo, então tá disponível, né? Então é bem essa questão. Mas esse ano que passou, eu
Aprendi muito também, as minhas mentoras aqui da mesa, né? Também com, com as questões legais com a Carol, daí a parte da psicanalista também que bota muito limite, né? Com a Cláudia, eu já aprendi muito com ela e fui botando esses limites que eu estava falando com vocês. E todas as sessões eu fui explicando essa parte de que eu saía do consultório e que eu não podia me dar o luxo de que eu vejo muitos colegas médicos que podem chegar em casa e continuar trabalhando. Inclusive, quando eu ainda era casada, o meu marido ele saía e ele podia ainda fazer coisas enquanto eu estava com a nossa filha, né? E eu não posso, eu sempre saí do trabalho correndo para ficar com a Mel, para pegar a Mel na creche, agora na escolinha. E assim, aí para talvez haver esse entendimento, se a gente sair dessa coisa, assim, essa sempre foi a minha rotina, certa ou errada, né? E para talvez haver esse entendimento, olha, é aqui, eu preciso de um laudo, então deixa, depois a senhora faz, não, vamos fazer agora, eu vou fazer isso agora, porque depois não vai ter, só no próximo encontro, na próxima consulta, e está sendo um pouco mais fácil, mas nas férias tive várias questões e não consegui, assim, descansar, tive que, né, tive que atender. A ideia de desconectar, eu acho que as pessoas muitas vezes não respeitam porque a gente não coloca os limites, mas muitas vezes a gente também não entende que eu preciso também comunicar não estando disponível. E aí a pessoa vai mandar e não vai ser atendida. Mas e aí? E aí ela vai ou encontrar uma nova solução ou ela vai esperar. Porque eu acho que o conceito de espera também ficou uma coisa assustadora. Quando, na realidade, a gente não derrete e nem vira purpurina porque o outro só respondeu no dia seguinte. Eu dei risada esses tempos com a minha enteada, que ela tem 15 anos, que eu falei, querida, tu não sabe o que é passar uma adolescência mandando uma mensagem para o gatinho e não saber se ele vai ter crédito para responder. Sim. E não saber se ele vai responder naquela semana, porque às vezes a pessoa ficava sem crédito dias, porque não tinha recebido a mesada, e isso não significava que ele não gostava da gente. A gente tinha que ter desenvolver essa autoconfiança. Era muita autoestima para você trabalhar. Ou conseguir entrar na internet, sinal para falar no Mirk, muito antigamente. Discando, daí a gente Internet tinha que discada. para aí que a minha mãe quer falar com alguém, que eu vou ter que desconectar a internet. Mas essa questão da espera e dos limites é algo que precisa ser conversado. Aos poucos, quem sabe nas próximas férias, amiga, já seja diferente. É um aprendizado dos pacientes, um aprendizado nosso também de conhecer e estabelecer os limites. E uma outra questão sobre esse tempo, eu volto para casa e eu não consigo continuar trabalhando. Mas esse limite não deveria ser uma necessidade a se estabelecer. É o mais prudente. Porque mesmo os homens, ou mesmo mulheres que não tenham a necessidade porque tem alguém esperando em casa que ela precisa dar atenção, sejam filhos, os pais, algum familiar, alguma outra questão, mas não é prudente não parar de trabalhar. E é isso que o celular está fazendo com a gente, em tantas profissões. Não tem parada, então não tem férias, mas não tem... Todo dia, acordou, está trabalhando. E aí, é assim que a gente quer saúde? E aí tem que se esforçar, né, gente? Também não dá para achar que vai ser uma coisa assim, super orgânica, do dia para o outro. Me desliguei, estou aqui relaxando. Não. Né? Poder se colocar alguns combinados para si mesmo, além de... Né? Eu acho que começa na gente, né? Porque se para ti está muito claro quais são os teus limites, tu vai comunicar isso de uma maneira muito assertiva, e daí se o outro vai cumprir ou não, isso já não é mais um problema teu, né? Assertiva e natural. E natural, e acho que eu acho que a maior dificuldade é a gente aceitar os próprios limites, né? Elaborar as regras e passar. Bom, eu entendi que eu preciso parar, eu entendi que para mim não é legal se eu não desligar do trabalho, então eu vou comunicar isso para o outro. Acho que essa é a parte mais difícil, porque daí a parte do outro é do outro, não tem o que a gente fazer. Eu confesso que para mim, claro, a Teresa diz, assim, a gente conversa muito sobre isso, assim, já foi bem mais difícil entender quais são os meus limites, comunicar isso, mas ainda é um pouquinho. Eu tiro férias, os pacientes que tratam comigo sabem, nas férias eu não fico disponível para nenhuma demanda, né? Nem para demanda urgente. Quando eles começam, já na primeira consulta, eu já digo isso, que se eles esperam um profissional que queiram um profissional disponível também nas férias, não sou essa pessoa.
Mas também para mim é difícil. Às vezes eu me pego lá nas férias pensando, ai, será como é que tá fulano? Será que ficou bem? E tal, né? E aí eu tento conversar comigo e dizer, não, peraí, tá de férias, olha aqui, tem uma praia, tem a família, tem os amigos, Sim. vamos aproveitar, vamos ficar aqui no momento presente. Ficar nesse momento presente, se desligar, é um exercício bem difícil, mas que a gente tem que fazer todos os dias, não só nas férias e principalmente nas férias. Preciso descansar, preciso parar para É. ter as melhores condições de cuidar do outro. Sim. Da minha família, dos meus filhos, dos meus pacientes filhos. E acho que é muito ineficaz também, né? Eu acho que a gente também tem que pensar sobre isso, porque senão vai estragando os dois cenários, né? Então, eu estou em casa respondendo demandas do trabalho, aí eu estou no trabalho preocupada com as demandas da casa. No final do dia, eu tenho a sensação o quê? Que eu não fiz nada direito, que nada ficou bom, né? Então, a gente vê muito assim, a pessoa tá com a criança no parquinho, mas ela tá tentando resolver um negócio do trabalho. Então, nem bem ela se conectou com a criança e viveu aquele momento mãe e filho, nem bem ela resolveu e se entregou ali pro trabalho com toda a energia dela, né? E, claro, eventualmente, todos nós vamos fazer isso, o tal do aproveitar o tempo, que na realidade não é aproveitar o tempo é largar aquilo e aproveitar. Mas vou aproveitar que eu tô aqui vendo ele brincar e vou responder fulano. Daí nem eu respondi direito, nem eu aproveitei nada, né? Então, repensar esse aproveitamento de tempo, a quem ele serve, né? Porque também tem isso, às vezes a gente fica, e eu acho que o home office trouxe muito isso, né? Todo o lance da pandemia, eu trabalhar de casa, eu tenho que compensar, porque então eu não estou indo para o trabalho, mas então daí tu não está indo para o trabalho, daí também não tem mais hora para nada, então vai dando essa sensação de que a gente não pode desconectar, né? E o cérebro precisa. E isso também vinculado com o sono, né? Que aí não dorme, tá ali consumindo tanta coisa que alerta, que chateia, como é que a gente desconecta para E dormir? não existe mais ócio. Porque a questão do ócio criativo, talvez no momento em que houvesse mais ócio, então poderia-se utilizar aquele tempo para produzir, criar. E agora é o tempo todo uma necessidade, uma solicitação em criar, em produzir. Aproveita, né? Performance, né? Performance. É a palavra, Veio essa palavra na performance. cabeça, né? Tomar cuidado com isso, né? Porque me lembrando agora da história do pessoal lá no Arco do Triunfo, que ficou lá filmando os fogos. Foi isso, né? Sim. Que ficaram com os celulares lá filmando a hora dos fogos e aí ninguém interagiu, ninguém se abraçou, ninguém comemorou a virada No do ano ano. Ficou uma novo. coisa ali, cada um se relacionando com o seu celular e não trocando nada. E aí, entre se si. não postou, não viveu. Tem muito disso, né? Com certeza. É até estranho, né? Porque é o ano novo, as pessoas fizeram várias metas ali de melhorar os seus relacionamentos, e daí na hora da virada, que então seria uma hora de celebração culturalmente aceita aí, né? Combinado dessa forma. Todo mundo tá ali se relacionando com milhões de pessoas, muitas vezes, porque tem ali milhões de seguidores, mas daí com uma pessoa que tá ali ao teu lado que poderia abraçar, beijar, que daí é o mundo real, daí não, né? Porque é importante eu mostrar que eu estava lá, né? Inclusive, eu queria trazer para vocês uma fala que eu já ouvi de algumas pessoas, não só de pacientes, que é assim, ó, se eu ficar sem meu celular, se eu perder o meu celular, meu Deus, eu prefiro perder uma mão. Meu Deus, eu prefiro, sabe? Tipo, não, eu não sou nada sem meu celular. Nossa, acho que se eu ficar sem o celular, eu morro. Eu ouço esse tipo de frase de algumas pessoas. E quanto isso é simbólico, porque acreditem, vocês não morrem, não vai morrer. Então desorganiza, porque a gente centralizou nele, né? A gente deu muito poder a ele, mas a gente não morre, né? E tá tudo bem, você vai se organizar de outra forma, como era antigamente também. Mas eu acho que daí já é mais para dependência mesmo, né? Não sei se vocês estão falando de dependência virtual, não é Sim. mais a dependência em... É nomofobia, né? Mas tem um curso até na Univalha, da Cristina, é uma neuropediatra, Cristina Pose, né? Não estou querendo fazer propaganda, mas ela é muito boa, maravilhosa, e da nossa região. Lá em Itajaí tem um curso da instituição sobre tecnologia, dependência de tecnologia, que está bem complicada. E no Japão, inclusive, existem vários leitos, assim, tem mais de 600 vagas de internação para dependência de tecnologia lá. Tá uma coisa muito grave. Eu fiquei pensando que eu acho que as pessoas agora começaram a confundir a desconexão com morte, né? Como se tu te desconectar de um aparelho, então tu vai morrer. Porque tu não existe mais Tu não existe nesse mais. mundo. É uma morte tem psíquica que vem em decorrência da desconexão de uma tecnologia. Que é o que acontece quando a gente tira o celular do adolescente, né? Sim. Foi um suicídio de uma menina de, não sei, enfim, no Brasil, que teve de 12 a 13 anos, que foi um castigo, no momento um castigo,
foi retirado o celular dela e deixaram ela de castigo no quarto, ela se jogou. Mas é assim, eu sempre também uma coisa de ter que orientar que nunca se faça isso, porque o mundo hoje do adolescente é o celular. Então, como é que tu vai desintegrar o ego dessa criança? E o episódio está falando hoje de férias, né? Então, a gente vai ter a esperança de que nossos jovens vão entrar em férias e vão mudar de uma hora para outra. A gente achou o máximo, eu vou dar o celular para me deixar em paz. Entra em férias, vão virar surfistas, uma hora para outra vão querer curtir as férias com todas as suas forças e saírem do celular. Eles não vão querer fazer isso, né? Porque é um uso diferente do adulto. É. O celular ainda é Não, entretenimento. Mas é o mundo deles, é ali onde estão todas as relações, porque os jovens hoje, eles não podem sair de casa, eles só se falam por ali. As escolas são cada vez mais assim, puxadas, tem que estudar cada vez mais. Então, na escola não tem tempo tanto tempo como a gente tinha para a gente estar conversando, para isso, para aquilo. E fica o convite também a pensar sobre isso do ponto de vista educacional, né, Tereza? A vida do adolescente é o celular, que não seja, né? Que a gente consiga construir com os nossos filhos outros cenários e outras coisas tão importantes quanto, né? Eu sempre converso com os pais também muito assim, tá, tu vai tirar o celular e o que tu vai dar? Em troca. Né? O que tu dá em troca? Porque então ele não pode mexer no celular, nem no iPad, nem ver TV. Mas aí tu vai ficar no teu celular e ele vai ficar sozinho, brincando com uma coisa inanimada, entende? Então, vão fazer juntos alguma coisa? Exatamente. E assim, criar algo no mundo real. Porque daí também o mundo virtual, ele passa a ser menos atrativo. É muito comum, né? A gente vê os pacientes deprimidos, quanto é sedutor viver o mundo das séries, dos filmes, antigamente eram os livros, né? Porque lá é tudo mais bonito, é tudo perfeito, é como o Instagram. É muito melhor eu ficar no Instagram, que eu vejo todo mundo super bem sucedido, alta performance e tudo mais, do que eu me conectar com as pessoas do dia a dia, que elas são imperfeitas. Questão do avatar. Que vão reclamar. De poder ser aquilo que você não é. Outro mundo, outras capacidades. Para tu convidares essa criança para sair do celular, tu tem que saber tirar férias daí, né? Sim. Como é que tu ensina alguém a se conectar com a realidade, isso né? que eu sempre falo, assim, que eu insisto, assim, a gente precisa ser exemplo, porque se tu não larga o celular, se tu não desconecta o celular nas tuas férias, como é que tu vai exigir dessa criança, desse adolescente que ele faça isso? Tu vais dar o quê para ele? Tu não vai estar presente e aí ele vai ficar o quê? Sem opção? Claro, as crianças também podem e devem brincar sozinhas, enfim, ter o ócio, ter o tédio, tudo isso. Mas não vai ser só isso. A gente vai ter que, em algum momento, estar participando, estar oferecendo a disponibilidade da gente. E aí a gente tem que, primeiro, começar por si, aprender a lidar com isso para poder ensinar eles. Mas talvez seja eu me deparei um pouco com isso, assim, porque acaba que a gente deixa, assim, a Mel, assim, eu acabei deixando esse ano, mais tempo do que eu gostaria, e a gente estava na beira da praia, e quando eu vi ela me pediu o celular, eu, não, negativo, né? Aí eu, como assim, essa guria não vai ser aventureira? Olha, eu sou super aventureira, estou sempre querendo folia, coisa e tal, a minha filha não vai ser que nem eu. Aí eu comecei a pensar, mas esse ano eu fiz tanta coisa, eu vivia no celular resolvendo coisa, e foi um ano que eu tive que viver assim no celular, eu não era tanto assim, porque foram muitas questões que aconteceram na minha vida, e como as crianças começam a copiar, né? Total, né? E volta na questão até que a Cláudia falou em outro episódio, em relação a... Não é o que a gente fala, é o comportamento, são as ações. Então, é um pouco mais o mesmo, a gente já escutou isso, a gente já falou sobre isso, os pais escutam, mas é a questão da criança, a esponjinha, o adolescente. A gente fala para os pacientes quando vê acontecer com a gente. Mas isso é legal reforçar. Olhar. Eu reforço com os pacientes, assim, o que adianta eu dizer para tu tirar férias, para tu desligar do teu trabalho, para tu te relacionar melhor com isso, se eu não consigo fazer isso? Tu olha para mim, tu vê que eu fico até altas horas da noite respondendo mensagem tua, no meio das férias, perguntando como é que tu tá. Então, como é que, né? Não vou ter moral nenhuma para te dizer isso. Amigas, então não tenham medo de colocar limites. Não tenham, O limite é segurança, ele é protetor, ele traz paz, e as regras na casa, né, para quem tem criança pequena, eu acho que às vezes colocar algumas regrinhas para casa é interessante, porque daí a gente também se policia, né? Então, detalhes, às vezes assim, na mesa não tem celular, né? Na hora de dormir não tem celular, porque assim, eu acho que também isso é um vício de muitas pessoas, e eu vejo também que isso tem um impacto direto na vida do relacionamento a dois, inclusive na vida sexual.
né? Porque eu vejo as pessoas se queixando de baixa libido, mas aí vai os dois pra cama, cada um com o seu celular. Então, essas duas pessoas, na realidade, não estão conectadas para ter uma relação sexual. Elas estão conectadas com outras pessoas, outros contextos, muitas vezes nada sexys que estão ali no seu telefone, né? Então, será que é assim? Aí desliga ali, tá, agora vai. Será que é assim que acontecia desde sempre as relações Não era sexuais? assim, Andréia. A minha ginecologista, até pouco tempo, me falou, Cláudia, hoje em dia a cama é king, é desse tamanho, as pessoas não se encostam mais, os sofás encontram. são enormes, um senta numa ponta, outro senta na outra. Então, quer dizer, as pessoas não ficam nem mais encostadas umas nas outras, né? Aí você chega aqui, ai, porque a minha libido tá baixa, deve ser um hormônio, alguma Sim. coisa. Mas se tu for olhar para o ambiente, assim, nada favorece, né? E aí entrou o celular também nessa história. Tudo hormônio. E acaba Depois mais sendo- hormônio para deixar as pessoas mais tensas. E olha que loucura, né? irritadas. Porque acaba sendo um substituto da dopamina, né? Ah, ela não transa, mas daí ele se diverte um pouquinho, aí ganha umas curtidas, uns likes, aí aquilo enche um pouquinho o ego. Alguém diz que você tá bonita, daí você fica feliz, não precisa mais ouvir isso do marido, ou vice-versa. E aí a gente vai se conectando cada vez mais com outras pessoas que não a relação a dois que a gente escolheu ter. Então, acho que é uma reflexão que vale colocar aí pra mulherada também. Sim. Total. E aí? Férias. Acho que é isso, a nossa redação Minhas Férias de hoje. A redação, os temas. Minhas férias, meu celular. Minhas E férias, claro, enquanto psiquiatras, acho que é válido dizer, gente, que essa coisa do vício, né, com o celular, que é a tal da nomofobia, vem de nomobiofobia, né? Então, essa angústia importante com relação ao uso do telefone, por exemplo, tem tratamento, né? E muitas vezes tem comorbidades, tem ansiedades aí. Então, se você identificou que no seu caso é absurdo, tá passando da conta, busque ajuda, né? Sim. E tirem férias, né, pessoal? Tirem férias, desliguem um pouco desses celulares. Tá? A gente quer bater foto, a gente quer fazer vídeo, a gente tem bastante desculpa, né, para ficar com o celular na mão nas férias, mas não precisa bater foto de tudo, fazer vídeo de tudo. A gente tem que viver aquele momento, guarda lá na memória. E as coisas vão passando também. Ah, eu quero ter esse registro para sempre. Tá bom, mas não é tudo. As coisas mais legais assim que eu vivi, eu não tirei. Eu não tenho não tenho quase nada de registro. Justo, Eu às Ontem vezes ainda não é. nós recebemos Nego. amigos em casa para jantar, não tiramos nenhuma foto. É, a gente não. Então ainda é possível. E normalmente ter são os momentos- eventos mais divertidos, mais leves, a gente não lembrou de bater foto, né? Hoje eu vejo que é como se fosse um indicativo de que, tava tão bom que a gente nem parou para bater a foto. A gente Porque esqueceu, tava- o prato estava tão gostoso que depois que terminei de comer que eu lembrei que podia ter batido uma foto, né? Tava vivendo o presente. Ou Aham. então a fome real, né? Tava com vontade Tava de com muita comer, fome, não deu tempo de esperar, aquilo isso. não- Quando eu fui para Machu Não tirei Picchu foto. também, a gente mal tirou foto. Fui eu e uma amiga fazer um mochilão assim. E a gente quase mal tirou fotos que a gente Não tirou. quiseram deixar A provas, gente, né? Não, ainda a gente faz isso. Gente, vamos, é uma viagem maravilhosa. Vocês já foram? Não foi, quero É ir. muito lindo o Peru. E aí a gente ainda as que eu tirei recém tinha saído aqueles S3, eu acho que eu tinha, sei lá, aqueles. Recém o pessoal estava começando com os smartphones. Aí eu consegui apagar ainda, tipo, mas eu tenho vídeo do dia assim. E é muito legal. Sim. Mas eu não tenho. Eu acho que eu acho um porre essas coisas que a gente tem que ficar publicando, essas questões de marketing. E no fim é o que a gente tem que fazer. E isso eu acho, para mim, é trabalho. E às vezes por exemplo, esses dias que eu fiz um vídeo que eu legendei, passei por, enfim, peguei um vídeo, baixei do inglês, traduzido, levou um tempão, assim, eu acho que aquilo ali foi legal, mas e não adianta ter que ser a gente, porque às vezes a gente pega uma empresa de marketing, não vai saber traduzir direitinho, como a visão a gente sabe os termos em português da matéria. Mas eu acho que isso, assim, que me prende mais, assim, essa parte do... Mas também tem muita gente brigando, agora digo dos profissionais de saúde, e a Andrea, que é mentora também de colegas, sabe? Existe sim uma demanda de apresentar o seu trabalho na rede, nas mídias. Mas dá trabalho. Mas entender também quais as suas possibilidades, o seu tempo, as suas prioridades. Com certeza. Que é o que eu falo assim, ó, a que serve, né?
Porque, então, tá dando um resultado, isso te interessa, então você faz porque te interessa, como você faz outras várias coisas no teu ambiente de trabalho, interessa, né? né? Mas é de você também conduzir isso de uma forma leve para você, né? E acho que é bem importante falar, porque hoje em dia a maior parte dos profissionais liberais são geradores de conteúdo. E que você não necessariamente tem que ser gerador de conteúdo o tempo integral. Fazer com constância não quer dizer fazer o tempo todo. Né? Só que isso requer gestão de tempo, que é uma outra ferramenta que a gente precisa estar sempre trabalhando. Antes de né? chegar na questão de produzir conteúdo, aparecer nas redes, investir no próprio conhecimento, porque também está tendo esse momento de pessoas que constroem ali no marketing, mas o conhecimento profissional ainda não chegou. sim. Sim. Então, não tenham medo, invistam primeiro na carreira, na base É a dessa carreira. base, né? Eu brinco que a casa começa pela fundação, é pelo chão, né? Como é que você vai se colocar ali como uma autoridade e tal. Se você não fez a fundação, pode até ser que você levante a casa, porque ela não vai durar muito tempo. No médio Mas, prazo não se sim, sustenta. não se né? sustenta. Desde Então, um dia 2019 eu tô parece. pensando isso, né? Não, mas agora eu vou. E aí, daí eu comecei a fazer e acho que é legal. Eu acho que precisa, tem muita gente que precisa e não sabe onde encontrar. Mas dá trabalho, é uma coisa assim que eu só consegui fazer porque eu tive férias, eu dei uma descansada, porque eu não... E existe uma pressão também, né? Porque eu acho que é isso. A gente aprendeu a fazer com influencers, então a gente acha que tem que fazer como fulano, como ciclano. E eu sempre falo, você vai encontrar o seu jeito de ser gerador de conteúdo. Porque, na realidade, as pessoas estão preocupadas e interessadas na sua mensagem, não na sua imagem. Mas aí entram questões nossas, né? Ah, mas hoje eu não tô bonita para aparecer. Ah, eu gravei, eu fiquei gorda nesse aqui. Ah, esse aqui meu braço. E aí nada tá bom nunca. E aí você fica se criticando o tempo integral. Então é um grande exercício diário ver e determinar quanto de tempo e de energia eu quero gastar com isso, né? mas o bom da envelhecer é que, assim, tipo, já nem dou bola para essas coisas, assim. Com 44 anos, já essa história de imagem e não sei o Isso quê. a gente vai se desligando Isso a mais gente um vai se pouquinho, né? desligando, assim. Eu me acho bonita, tô nem aí. Vai Mas eu vejo que é uma coisa que freia as pessoas, por exemplo, para começarem. Elas acham assim, mas Sim. quem faz é mais nova, eu não vou conseguir fazer. Mas Vai, era do teu bem mais jeito. difícil quando eu era mais jovem, realmente. Eu tinha bem mais... Mas a gente vai chegar também nesse momento, a gente vai conversar sobre Isso. juventude, envelhecer, Papos para um outro amadurecimento, outros Episódios. papos. Hoje fica que a gente não vai deixar de ter o celular na nossa vida. Não vai, É não dá. importante aprender a usar essas ferramentas, sim, podem ser positivas. Nós, adultos, precisamos aprender para ensinar os nossos filhos, os jovens, porque vai mais ainda fazer parte da vida deles. Então, tudo isso que a gente Sim. tem identificado como prejudicial, como risco, a gente já tem esse alerta, mais uma coisa para poder compartilhar, ensinar, mas não fazer disso também um grande temor, né? A gente tem muito a aprender, a desenvolver, outros lados também, inclusive da nossa profissão, os profissionais de saúde, que é importante o estudo, o conhecimento, mas também poder ampliar, divulgar o desenvolvimento nosso até de se expressar, de comunicar. É algo que, anos 2020 para frente, é uma habilidade social, talvez, bastante importante, e que, creio, vai aproximar o social, isso que a gente E ter, quer. eu acho, a humildade, né, Carol, de todos nós olharmos para si pensando que estamos sempre nos melhorando e aprendendo, né? Eu brinco que é o chuto balde junto balde, né? Igual a Teresa comentou ali, poxa, esse ano eu fiquei mais no celular do que eu queria, tive outras demandas. Percebi que eu exagerei. Ok, daí agora organiza para ajustar isso, né? Não vai ter a pessoa ideal, que faz o uso ideal, né? O baluarte do equilíbrio. Mas Sim. estamos todos nós sempre em constante busca e eu acho que de estar ligado sobre isso, né? De estar atento para que isso importa, porque senão a gente também não relaxa. E como a Cláudia falou, né? Para que vai servir essas imagens, esses vídeos, se você não viveu o momento, né? O que a gente deixa, na realidade, não é só um celular com não sei quantas mil imagens e vídeos. A gente deixa as memórias nos outros, né? Aquilo que a gente viveu com os outros, os afetos que a gente construiu naquele jantar, naquela viagem. E isso, na realidade, talvez mereça mais a nossa atenção do que necessariamente postar Isso imediatamente. nem é Alzheimer tira da gente, né? Porque as memórias que vão Bem, as embora melhores são as memórias recentes. ficam. Então é isso, amiga. Construam boas memórias, tirem férias.
Carol, tu estabeleçam os vai seus tirar limites. férias, né, Carol? Vou, Ah, tá. não, eu vou postar, eu vou Fazer intervenção. A gente vai com ficar vocês ligando pra alguns Carol. momentos, Carol. não todos, porque não é Big Brother, aliás, estamos chegando. Mas eu vou compartilhar um pouquinho das minhas férias, Ah, tá? senão a Beijo, gente vai amiga. ligar. Beijo, até a Obrigada. próxima. Tchau, tchau. Tchau. Fechou.